E aí, pessoal, tudo bem? As startups estão na moda e todo mundo quer aprender com elas, inclusive as grandes empresas. Para se aproximar do jeito startup de ser, as grandes empresas têm criado fundos corporativos. São chamados Corporate Ventures. Esses fundos corporativos são mais comuns do que a gente possa imaginar. Nos Estados Unidos, toda grande empresa tem um fundo corporativo para investir em startups. Aqui no Brasil, existe um fundo que está fazendo esse trabalho desde 2014. É o BR Startups. O BR Startups foi idealizado pela Microsoft, mas ele conta com participação de outras empresas. Fazem parte do fundo o Banco Votorantim, o Banco do Brasil Seguradora, a Algar, a Bayer e a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. Quem está aqui nos estúdios da B3 para contar essa história para a gente é Franklin Luzes, diretor de operações da Microsoft Participações. Franklin, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, o prazer é meu. Para participar hoje aqui do Café com o Investidor. Então, em primeiro lugar, eu queria saber o que é o BR Startups. O BR Startups é um fundo multicorporativo. A ideia é que várias empresas se unam para resolver problemas estratégicos para o Brasil. A gente entende que o Brasil é um país de dimensão continental e várias áreas são importantes para a nossa economia. Por exemplo, o agronegócio, daí a gente trouxe a Bayer. A área financeira, onde tem alguns unicórnios já, trouxemos o Banco Votorantim. Seguros, que também quer se reinventar, porque a gente tem muito baseado no modelo antigo e hoje você tem seguros bastante inovadores, né? Seguro por uso, seguro por você estar, não por um ano, mas sim você aluga um carro elétrico de um lugar para o outro, que já tem na Alemanha e você usa. Então, são áreas, a inteligência artificial da Microsoft, que é muito importante, está presente em várias áreas. Então, essa ideia de juntar vários grupos enriquece o espírito colaborativo e a gente consegue trocar experiências, porque todos nós, por sermos corporações, temos os desafios de sermos grandes e serem disruptados pelas novas empresas. E daí a gente, com esse espírito, tenta se unir a elas e inovar no Brasil, o que é tão importante para a nossa economia. E como que surgiu? Qual foi a ideia de criar o BR Startups? Como empreendedor, eu antes da Microsoft eu tive minha empresa, eu notei que, primeiro, o Brasil precisava criar um modelo de acesso ao capital, porque o investimento de risco, no mundo inteiro, ele é capitaneado por dinheiro de risco, como o nome já fala. E isso o Brasil ainda estava muito incipiente. O Brasil está melhorando, está crescendo, mas ainda não tem o patamar de capital de investimento que a gente vê lá fora. Então a gente quis trazer isso para cá, numa área que a gente chama Vale da Morte, nós, a imprensa, que é uma área que a mortalidade é muito alta, que a gente chama que é pós um acelerador, um anjo, e antes ainda de um veículo mais profissional. Então a gente faz investimentos de 500 mil a 3 milhões de reais. Na época que a gente criou em 2014, não existia nenhum fundo focado nesse segmento. É o que se chama hoje de seed money. Seed money, exatamente. É como o capital semente, como a gente chama aqui no Brasil. Exatamente. Então a gente quis focar para endereçar o problema do capital, para a gente diminuir a mortalidade das startups nesse segmento, que é muito importante. E dois, trazer o cliente desde o início. Ou seja, somos grandes empresas, também podemos, além de dar o capital, dar acesso ao conhecimento do mercado, a acesso como cliente grande, né, dando uma referência. Microsoft é uma empresa grande, a Bayer é uma empresa grande, Banco Votorantim é uma empresa grande, Banco do Brasil, Seguridade é uma empresa grande. Então, é uma forma também da empresa já nascer com um grande cliente como apoiador. E como que vocês fizeram a seleção, ou de que maneira as empresas se interessaram a participar deste fundo? Vocês escolheram essas empresas ou essas empresas chegaram até vocês para participar do BR Startups? No momento que a gente tem uma área que a gente chama de âncora, que é uma área, vamos dar o exemplo do Agritech com a Bayer, a gente faz uma chamada temática, focada em startups de agronegócio. Da mesma forma a gente fez para fintech, da mesma forma a gente fez para insurtech. Então, a gente usa o poder da grande marca da corporação para atrair talentos daquele segmento. Então, a gente faz chamadas temáticas, a gente recebe entre 50 a 80 empresas daquele segmento, e aí juntos, o gestor, que é a MSW Capital, que é uma empresa do Rio de Janeiro, mais a Microsoft, porque somos startups de base tecnológica, e o âncora, juntos a gente faz o processo seletivo. Então, a gente, como eu falei, de 70 passam para 25, depois os 25 passam para 10, que vem fazer o pitch para a gente.
como se fosse o tradicional, 10 minutos de apresentação, 10 minutos de perguntas e respostas, e a gente escolhe os vencedores que aí passam para a parte final, que é a parte da análise, a auditoria, due diligence, processo tradicional de qualquer fundo registrado pela Comissão de Valores Imobiliários Brasileira. E aí, feito essa parte, estando tudo bem, a gente faz o investimento. E qual que é o tamanho do fundo? 32 milhões de reais hoje, lembrando que é capital semente, a gente faz investimentos de 500 mil a 3 milhões, a grande média é 1,5 milhão, então a gente tem que lembrar que a gente não quer fazer, faz investimentos focados para esse segmento. Então, a gente já fez 15 investimentos em 5 anos, uma média de 5 por ano, então é o que reflete o capital do fundo hoje. São 15 empresas que foram investidas? Sim. Em 5 anos, uma média de 5 por ano. E tem planos de mais investimentos? Que Esse estágio está o fundo atualmente? O fundo hoje, esse ano, encerra o período de investimento, a gente completa 5 anos agora em novembro. A gente deve fazer mais 2 investimentos no ano, e aí o fundo encerra o seu período e aí começa a ter o período do desinvestimento, que é a gente conseguir ter as saídas do nosso capital para remunerar os investidores. E vocês planejam fazer uma nova captação, ter um segundo fundo BR Startups? A Microsoft, eu posso dizer, ainda não posso entrar em muitos detalhes porque ainda está em processo ainda confidencial, mas eu quero dizer o seguinte, da mesma forma que a gente inovou, trouxe um fundo para atender um segmento desassistido, que era o Vale da Morte, a gente vai inovar novamente, trazendo atender um segmento muito desassistido no Brasil e que eu tenho um grande carinho e eu certamente estarei aqui contando para vocês em breve. E qual que é esse segmento desassistido no Brasil? Aí já não posso dar, porque eu quero ser o primeiro, senão o pessoal... você é muito assistido, vai ter muita gente que vão acabar copiando e saindo mais rápido, então eu quero evitar isso. Tá bom. Franklin, obrigado. Nada. No segundo bloco, o Franklin vai contar para a gente como funciona o processo de seleção e quais são as startups que fazem parte do portfólio do BR Startups.